Iniciando com o TensorFlow 2, um exemplo bastante utilizado é com o dataset MNIST. A importação do TensorFlow é feita geralmente como TF. Então, carregam-se os dados do dataset, sendo que ele retorna duas tuplas. Dividindo os dados em treinamento e teste, é possível visualizar alguns desses dados com a biblioteca Matplotlib e NumPy. Aí estão alguns exemplos dos dígitos de 0 a 9, então tem-se 10 classes no total. Uma informação muito importante para a construção do modelo. Uma prática bastante comum que vai ser vista repetidas vezes é a normalização dos dados. E muitas das vezes, dividindo cada pixel por 255. Então, os valores que vão de 0 a 255 passam a estar na faixa de 0 a 1. Aumentando uma dimensão dos dados, que será explicado posteriormente, é possível construir o modelo, neste caso utilizando a API sequencial do TensorFlow com Keras, sendo que a camada de entrada corresponde ao tamanho padrão das imagens do dataset, sendo 28 por 28 a largura e a altura, e o valor 1 correspondente ao canal dos tons de cinza. São adicionadas as camadas convolucionais, de max pooling, normalização e assim por diante até chegarmos na última, que contém 10 neurônios com a função de ativação softmax, sendo que esses 10 neurônios correspondem a cada uma das classes possíveis. Então, com isso, é possível compilar o modelo, definindo a função de otimização, a função de perda e a métrica. Neste caso, será utilizado Adam como otimizador, a função de perda, entropia cruzada e a métrica de acurácia. Então, faz-se o fit nos dados, passando os atributos, os labels, o tamanho do batch, a quantidade de épocas e a porcentagem dos dados de treinamento que são separados para validação, neste caso 20%. Então 20% dos dados serão vistos somente no final de cada época para termos uma estimativa da generalização do modelo. Está configurado para ser utilizada a GPU. O treino não demora muito, tanto pelo fato de o modelo ser simples, com apenas algumas camadas, e os dados não serem de tamanho muito grande, imagens de 28 por 28 e apenas um canal de cor. Então, com apenas 3 épocas, tem-se 98,75% de precisão no treino e 98,36%
de precisão nos dados de validação. E assim é possível analisar o modelo nos dados de teste, chegando-se em aproximadamente 98,32%. A seguir estão as referências para um estudo mais aprofundado. E também descrito algumas informações extras, como o carregamento dos dados. Foi visto que o retorno da função de carregar o dataset MNIST resulta em duas tuplas, os dados de treinamento e os dados de teste, sendo que consiste a primeira tupla em 60.000 exemplos de imagens 28 por 28 em tons de cinza, dos 10 dígitos de 0 a 9 e 10.000 imagens de teste. Também é possível carregar os dados no formato NPZ, conforme mencionado anteriormente, a normalização dos dados apenas nos atributos, dividindo por 255, e a faixa de valores passando a ser de 0 a 1, porém é possível destacar também que em alguns modelos tem-se a faixa de -1 até 1. Adiciona-se uma dimensão aos atributos, chamado de Channels Last, com TensorFlow, sendo possível verificar no arquivo keras.json, ou então especificar na determinação do modelo. Sendo que essa dimensão extra, ela corresponde aos lotes, ou seja, aos batches. O próximo passo é definir o modelo em 5 etapas, escrevendo a sua estrutura, seja com a API sequencial, que é uma maneira bastante simples, podendo ser passada em uma lista, ou então com o método de adicionar uma camada após a outra, sendo um código bastante utilizado apenas no início devido à sua limitação aos modelos que não possuem ramificações, ou seja, blocos em paralelo, como é o caso da LeNet, AlexNet e VGG. Indo um pouco mais além, tem-se a API funcional. A partir da primeira camada, utiliza-se para as próximas a anterior como parte da linha do código. Então, definiu-se a entrada como 28 por 28 por 1, e na próxima camada, neste caso, sendo de 32 filtros 3x3, passa-se também a camada anterior, sendo essa a forma de conexão. E como linha adicional, usa-se tf_keras_model, a entrada e a saída, sendo essa saída correspondendo aos 10 neurônios com a função de ativação softmax, e todo o restante do modelo conectado a ela. Por fim, uma terceira maneira de construir modelo é através do método subclassing, que é um pouco mais complexo, porém é bastante similar ao PyTorch. Primeiro declarando-se as camadas e então
chamando-se o método. E também no bloco há uma função extra que será usada posteriormente para ser possível visualizar esse modelo. Como destaque, tem-se que esse modelo, utilizando subclassing, é bastante empregado por pesquisadores e para quem quer replicar os resultados de pesquisas de artigos. Comparando o resultado desses três métodos, importando TensorFlow e as funções das camadas, observando que o ModelSec já foi definido anteriormente, então vamos usar a outra API, a API funcional, e também no formato subclassing. Feito isso, usando Matplotlib e a função do TensorFlow para plotar os modelos, tem-se como resultado os mesmos modelos, a entrada 28 por 28 por 1, e essa dimensão com DOM, ela corresponde ao BET. Então, comparando uma camada após a outra, chega-se no mesmo resultado, mostrando a equivalência dos métodos. Também é possível verificar isso através do texto, a quantidade de parâmetros de cada uma das formas, e usando aquela função extra que foi destacada anteriormente, na chamada para compilar o modelo, um otimizador bastante empregado é o ADA, que seria uma variação moderna do SGD, sendo possível passar nessa forma simplificada, ou então com os parâmetros equivalentes TF, que eram otimizadores, .sgd, então passando o learning rate, o momento, mas como um exemplo inicial, vamos empregar o modo simplificado, assim como para a função de perda, vendo que nas tarefas de classificação de imagem largamente utilizado a entropia cruzada e o termo sparse, porque os labels não estão no formato de on-hot encoding, e se isso fosse desejado, TensorFlow já possui funções específicas, e como métrica tem-se a acurácia. Então, basta ajustar o modelo com a função fit, assim como no scikit-learn, passando os dados de treinamento, o tamanho do batch, a quantidade de épocas, que é a quantidade de vezes que todo o dataset de treinamento vai ser visto pelo modelo. Neste caso são 80% dos dados, porque 20% foi dedicado exclusivamente para validação. E analisando os dados com o objeto history retornado, o treinamento já foi realizado. Então, comentando essa primeira linha, tem-se as curvas, começando de 0 a 2, correspondendo às 3 épocas de treinamento,
Este gráfico bastante importante aqui não parece tanto, porque em apenas 3 épocas é fácil de analisar, mas em modelos mais complexos torna-se muito útil e feito o treinamento. É aplicado o modelo nos dados de teste. E então são feitas predições com outros dados. Por exemplo, obtendo-se novos valores diferentes dos dados carregados com a função do TensorFlow. A predição do modelo sendo o valor 2, pegando o exemplo 1, definindo qual é o maior valor das predições. A confiança do modelo é de 99,99% ser o número 2 está correto. Um exemplo bastante simples com um dado de teste.